Amém, gente? Vamos começar nosso estudo? Vamos iniciar nosso estudo bíblico, 9 horas em ponto. Vamos começar, vamos orar. Joãozinho, você pode fazer a oração por nós? Vai ter batismo hoje, né? Vai. Pode começar a orar? Pode. Deus, Pai, muito obrigado mais por Deus, Pai, muito obrigado por mais um momento de domingo. Senhor, Deus, deu condição de estar aqui na casa do Senhor para louvar o Senhor. O Senhor sabe como nós estamos. Se a gente vê com aflição, com gratidão, o Senhor sabe como ele está. Deus, que você abençoe a vida, que dê sabedoria e força para que ele possa explicar para a gente as ideias, todo o conhecimento que é possível da palavra do Senhor. Abençoe todos que estão ouvindo aqui, para que a gente possa absorver o máximo possível de conhecimento da sua palavra, da sua obra, que podemos colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. 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 Oséias 3 e 4, que a gente veremos hoje. Semana passada nós começamos o livro de Oséias. E nós sabemos que Oséias é o primeiro livro da ordem canônica do que chamamos profetas menores. Para quem perdeu as primeiras aulas, nós sabemos que profetas menores tem a ver, o nome tem a ver ao sentido do tamanho do texto. Não é porque o texto é menor, menos importante do que o outro, ou porque tem estatura menor. É só por causa do tamanho do texto. Então, e semana passada nós começamos o livro de Oséias. João iniciou os primeiros 2 capítulos. E como foi carnaval, eu acho que muita gente faltou, eu queria fazer uma recapitulação dos primeiros 2 capítulos. No capítulo 1 é mostrado a apresentação de quem é Oséias. Oséias, igual eu falei, é o profeta Oséias, é o primeiro profeta do Antigo Testamento em relação aos profetas menores. Ele é filho de, esqueci o nome, Beri, morador do Reino do Norte. Ele é do Reino de Israel. Lembramos que o Reino de Israel era total, aí no governo de Roboão se dividiu em 2, Reino do Norte e Reino do Sul. Então Oséias está no Reino do Norte, no Reino de Israel, capital Samaria. Deus manda Oséias casar com uma mulher chamada Gomer. E a profissão dela, se podemos dizer assim, se essa profissão, é uma prostituta. Ela vendia o seu corpo em troca de dinheiro, em troca de seu sustento. E desse matrimônio saiu 3 filhos. Gesiel, bom nome para os seus filhos, Gesiel, Lohuama e Loame. Sendo esse Loame e Lohuama, há um debate se de fato é filho do próprio profeta ou se é um caso de extraconjugal por parte da mulher. Os estudiosos creem que o ministério de Oséias durou entre 25 a 35 anos. Então foi um profeta muito longevo. Não é à toa que no capítulo 1 vai falar que ele profetizou nos reinos de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, e no dia do reino do sul, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, do reino do norte. Então, ele viu 1, 2, 3, 4, 5 reis durante seu ministério. Agora, no capítulo 3, voltando para o capítulo 1 e 2, no capítulo 3 ele começa a explicar. Olha o capítulo 3, Oséias 3, a gente vai ver do 1 ao 5. Diz assim: o Senhor me disse: vai mais uma vez e ame aquela mulher, amada por outro e adúltera, como o Senhor ama os israelitas, embora eles desviem atrás de outros deuses e amem uvas passas. Assim comprei para mim aquela mulher por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada, é mais ou menos 150 quilos de cevada. E lhe disse: tu viverás comigo muito tempo e não te prostituirás, nem serás mulher de outro homem, e eu também viverei contigo. Pois os israelitas ficarão muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem colete sacerdotal, sem ídolos no lar.
Depois os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, o seu rei. E nos últimos dias, tremendo, eles se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então, igual falei, Gomer era uma prostituta. Não sabemos o motivo, não sabemos qual razão, porquê, mas houve uma separação entre Oséias e Gomer. E no capítulo 3, Deus chama Oséias: Oséias, eu mandei você casar com aquela mulher, eu quero que você vá lá, onde quer esteja, vá lá, pega ela, eu sei que ela não te ama, mas pega ela, traz ela de volta, resgata ela de novo, novamente para mim. Eu esqueci de falar que o livro de Oséias tem dois sentidos, duas interpretações, uma sempre que auxilia a outra, uma é contraditória à outra, uma precisa da outra. Uma é a literal, que de fato, a literal é, de fato, Oséias casou com uma prostituta, amando de Deus. Por quê? Por causa do simbolismo que esse matrimônio significava, que era uma demonstração, um sofrimento de Oséias por parte de Deus, para que melhor. O literal é o casamento de Oséias. O simbólico significa o momento. Ô Bernardo, acende a luz para mim, por favor. Esqueci de acender. Obrigado. O simbólico é a demonstração de como Israel ama a Deus. Da mesma forma que Gomer traía Oséias, Israel trai a Deus, tem sua infidelidade diante de Deus. Então, Deus queria mostrar por meio de Oséias como ele é traído constantemente. Amém? Está aqui? É forte. Agora, no capítulo 3, sabendo essa separação, Deus manda Oséias buscar a sua esposa. Olha no versículo 1. Vai outra vez, ou seja, provavelmente ele já foi mais de uma vez. Ame aquela mulher amada por outro e adúltera, como o Senhor ama os israelitas, embora eles desviem atrás de outros deuses e amem uvas passas. Então, Oséias, vá lá buscar Gomer. Eu sei que ela ama outro cara, eu sei que ela é apaixonada por outra pessoa, mas eu quero que você vai resgatar aquela mulher, onde é que estiver. E ainda continua. Assim, e ainda compre, resgate. Assim, no versículo 2. Comprei aquela mulher por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. A verdade é que tanto Israel, tanto Gomer, tanto nós hoje em dia, é praticamente a mesma coisa. Eu gosto de ler a Bíblia porque a gente fica julgando o povo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas a gente é igualzinho, não muda nada. Não, a gente não muda nada. A gente é Gomer. Todo mundo aqui é Gomer. Todo mundo aqui sai de casa traindo a Deus todo dia, sai de casa blasfemando a Deus todo dia, seja nos seus pensamentos, seja na sua forma de agir, seja nas suas palavras, seja em qualquer onde que for, você está traindo a Deus, buscando outros deuses, buscando outros ídolos. Ah, mas ídolo é só igreja católica que adora Maria, que quando está querendo casar pede a bênção de Santo Antônio, que quando procura um trem pula São Longuinho. Não, quem nunca fez isso? Idolatria não é só prostrar diante a imagens, ou a ídolos, ou a santos, mas idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Então, tudo pode ser um ídolo. Então, o seu carro, a sua casa, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, o seu futuro marido, o seu celular, tudo. Tudo é motivo de idolatria. Né? Tudo é motivo de idolatria. O engraçado é que nós somos idólatras. Nós somos muitos idólatras. Muito. Eu fico vendo, e principalmente o público evangélico, eu fico vendo, fico reparando, que a gente não adora imagem. Maria, São José, São Longuinho, enfim. Mas o que a gente adora de pastor, de irmão de igreja, de músico, de cantor? E quantas, eu não sei quanto tempo vocês têm de evangelho. Eu tenho a vida inteira. Quantas pessoas vocês já viram que era referência nacional, mundial, que a gente praticamente colocava a pessoa na quarta pessoa da Trindade, passou um tempo, ou adulterou, ou descobriu que estava roubando, ou descobriu que ele batia
nos membros, humilhava os membros, fazia o escarcéu com os membros, com a esposa, com a família. Quantas vezes nós já vemos escândalos rolando nas igrejas? É vários. Então, por isso que a nossa única, exclusiva adoração tem que ser diante de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque homens caem, o pastor Mateus sempre fala que homens são apenas pecadores que comem arroz e feijão. Tem 1 milhão de seguidores, tem 10 milhões de seguidores. É só mais um pecador que come arroz e feijão. Agora, olha o versículo 2. Assim comprei para mim aquela mulher, com 15 peças de pratas e 1 homer e meio de cevada. Antes, se a gente volta lá para o Antigo Testamento, lá em Moisés, veremos que Moisés deu 613 leis para o povo. E dessas 613 leis, nós poderíamos resumir em 10, que é os famosos 10 mandamentos. Não matarás, não terás outros deuses, não falar o nome de Deus em vão, esses 10 mandamentos. E que mais tarde, futuramente, Jesus resumiu em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. E se nós conseguimos obedecer tanto esses 603 mandamentos ou esses 2 mandamentos, nós somos justos diante de Deus. Nós seríamos justos diante de Deus. Mas, infelizmente, Romanos 3, olha, vá lá em Romanos 3 para mim, por favor. Romanos capítulo 3, versículo... Romanos 3, a partir do verso 10. Diz assim: como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos desviaram e juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Pula para o 23. Porque todos pecaram, instituídos estão da glória de Deus. Falei, se a gente conseguisse obedecer às leis, os mandamentos, nós seríamos justos. Mas, infelizmente, nós pecamos, nós erramos. Mas o meu pecado é inferior ao outro. Mas Tiago vai falar que se você errar um ponto na lei, você é condenado pela lei inteira. Então, se você, eu tenho tal pecado e a pessoa tem tal pecado, os dois estão no mesmo grau de nem sei se existe essa palavra, culpabilidade, nem sei se existe essa palavra. Existe? Eu acho. Os dois estão a mesma pena, porque estão pecando contra a mesma lei. Vendo essa situação, o que Deus fez? Nos apresentou um dos seus atributos, o atributo da graça. Pela graça, mediante a fé, temos paz com Deus. Vendo que pela lei nenhum homem conseguiria se salvar, mesmo com a lei, nenhum homem com suas obras poderia se salvar, Deus nos envia o seu Filho para nos salvar. Da mesma forma que Oséias compra Gomer com 15 moedas de prata e 1 homer e meio de cevada, Deus nos compra com o sangue do seu Filho. Então, mais uma vez, mostra a fidelidade de Deus com o seu povo, mesmo que a gente não merecia. Eu não mereço, o João não merece, a Priscila não merece, ninguém merece o perdão de Deus, o amor, a compra de Deus, mas mesmo assim, igual João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou teu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo a gente não merecer, voltando em Romanos 3, eu vou ler aqui, precisa abrir não, a partir do 24, mesmo assim somos justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça, por tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem a fé em Cristo Jesus. Nós vivemos na graça, e graças a Deus por isso, literalmente. Desculpa o trocadilho, não foi intenção.
Mas graças a Deus nós vivemos na graça. Imagina, onde nós estaríamos agora se não fosse a graça de Deus? Semana passada teve carnaval. Carnaval, talvez alguns anos atrás você estava lá no bloquinho, pulando, gritando, festejando, mas a graça de Deus nos alcançou. Talvez nunca fui no carnaval, mas você estava na pornografia, você estava no adultério, você estava, sei lá. Cada um sabe o seu pecado. Ninguém precisa ficar falando, mas cada um sabe onde você estava antes de Cristo ter te alcançado. Mas pela graça não dá o aval de nós vivermos pecados, vivemos pecadores, vivemos pecando. A graça nos permite que a gente vive do modo que queremos, da forma que a gente quer. Mas a graça nos ensina a viver conforme Cristo quer. Cristo nos deu a graça para vivermos da forma que Ele quer. Nós não conseguiríamos, pela nossa própria força, viver da forma como Cristo quer. Mas Cristo nos ajudou a viver. Não é à toa. Eu amo a história da igreja, não sei se vocês sabem, mas uma das matérias que eu mais gosto é da história da igreja. E não sei se você sabe que a maioria das heresias, das seitas que nós temos hoje, não são novas. São coisas que já vinham desde o primeiro, segundo, terceiro século. Um exemplo disso, Testemunho de Jeová. Aqueles pessoal que ficam na porta aí, entregando, batendo 8 horas da manhã de domingo, batendo, quer ouvir a palavra do Senhor? Então, eles são o que nós chamamos de não trinitarianos, ou seja, eles não creem na Trindade. Nós cremos na Trindade, certo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles negam a Trindade, ainda negam tanto a divindade do Espírito Santo quanto a divindade do Filho. E essas negação da Trindade a negação da divindade do Filho e da Trindade do Espírito Santo são coisas que aconteceu desde o 4º, 5º século. Ou seja, só em Deus, não? É só em Jeová. Para ele é só Jeová. E Jesus é um homem que não é Deus. É muito debatido. Uns falam que é um Deus menor. Parecido um pouquinho com Deus que não acreditam em Jesus? Não, pior. Pior? O que os judeus não creem que Jesus é o Messias. É a mesma, praticamente, é que eles são diferentes. Eles creem que Jesus é o Messias e tudo mais, mas eles não creem na divindade de Jesus. Os judeus não creem que Jesus é o Messias, nem que é Deus, nem nada. Acho que os judeus estão piores. Mas são coisas diferentes. Mas se pesquisar por Testemunho de Jeová, Jesus morreu por você? Morreu. Creio isso. Eles creem nisso. Mas não creem que Deus encarnado morreu por nós. Essa é a diferença. Eva vai falar que Jesus é um homem bom. Não, ele morreu para perdoar os pecados. Isso eles creem, isso não é. Eles não creem na divindade de Cristo, de que ele é Deus. Não é à toa que, sabe aquele versículo? No início era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Na Bíblia deles, eles têm uma Bíblia própria, estava lá, no início a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Eu coloco um e um D de Deus, D minúsculo. Olha que loucura. Então eles não acreditam na divindade de Cristo. Mas, igual eu falei, as heresias arianas do 3º século, Ario foi um homem do 3º século que falava que Jesus não era Deus. E um outro, Macedônia, agora esqueci o nome do sujeito, falava que o Espírito Santo não é Deus. Por que eu estou falando isso tudo? Porque se a gente for lá em Apocalipse, não precisa abrir não, 2,15, apresenta a igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo adotou uma doutrina chamada Nicolaítas. Ou seja, o que essa doutrina cria? Quanto mais você pecava, maior a graça de Deus na sua vida. Então, quanto mais você pecava, mais a graça de Deus derramava sobre sua vida. E 2000 anos depois, existe uma teologia chamada de hipergraça, que resumidamente diz assim: se te faz feliz, não é pecado. Se você quiser continuar vivendo da forma que você quiser, sendo feliz da forma que você quiser, para Deus isso não é pecado. Mas a Bíblia constantemente nega-se a si mesmo. Quem ama mais os prazeres do mundo não é digno de mim. Então, diversas vezes a Bíblia nos apresenta que a graça de Deus
não nos chama para viver da forma que nós queremos, mas a graça de Deus nos chama para renunciar à nossa carne diariamente. E que é muito difícil, convenhamos. Negar o nosso eu, convenhamos, é praticamente impossível. Amém? Até aqui? No versículo 4 e 5, rapidinho, deixa eu ver quanto tempo. 20 minutos. No 4 e 5 mostra uma profecia a partir de Jesus, que os israelitas ficarão um tempo sem príncipes, sem sacrifícios, sem colunas, sem coletes, sem ídolos, mas que depois voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e o seu rei Davi, e os últimos dias, tremendo, eles se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Isso é uma profecia a Cristo, que nós vemos que o Império do Norte foi invadido pela Síria, e que virou o povo de Samaria, mas só anos depois que Cristo veio ao mundo, nós conhecemos a história de Cristo. Então, isso era uma profecia da destruição do Império, tanto da volta de Cristo. Agora, no capítulo 4, eu não vou ler ele todo por causa do tempo, mas eu convido a vocês, quando chegarem em casa, a lerem. O capítulo 4 é um diagnóstico que o profeta dá do povo de Israel diante de Deus. E podemos perceber 3 atitudes que o profeta exorta as pessoas. A primeira está no versículo 1 ao 3, que vai falar sobre a degradação moral de Israel. Olha, 4, do 1 ao 3. Israelita, ouvi a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma acusação contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento na terra. Só prevalecem maldição, mentira, assassinato, furto, adultério, há violências, homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra se lamenta e todos os seus habitantes desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, a quem os peixes morrem, e até os peixes do mar morrem. Então, nos primeiros 3 versículos, Oséias mostra como que o povo israelita estava vivendo, acusando de ser adúlteros, de ser mentirosos, de ser sem amor, de ser assassinos, de ser ladrões, de ser violentos. E olhando para o Brasil, está a mesma coisa, não está não? Olhando para o Brasil, a gente liga, nem sei se Datena está passando hoje em dia. Mas você liga, quando eu assistia Datena com a minha avó, eu ficava, gente, que loucura. É uma notícia pior que a outra. Você ligava uma notícia, gente, não é possível que a próxima notícia é tão pior. É pior. Aí você muda a próxima notícia, é mais pior ainda. E só vai piorando, só vai piorando. E justamente, nada é tão ruim que não possa piorar. E é justamente. A nação de Israel estava um caos, moralmente falando. E trazendo para nós nossos dias, o Brasil foi criado a partir do famoso jeitinho brasileiro, do Zé Carioca, o malandrão. Todo mundo, que o jeitinho, vamos dar um jeitinho aqui, papapá. E isso sempre, uma nação que foi institucionalizada a partir da mentira. E parece que a cada ano que passa, nós ficamos mais apáticos, nós ficamos mais frios, nós ficamos mais sem amor. Quantos aqui moram em apartamento? Prédio? Só você mora em casa, mas você também. Eu já morei muito tempo. Não, sim. Mas supor os vizinhos das casas laterais. Você sabe os nomes dos seus vizinhos? O nome, só quero o nome. Não, eu quero os seus vizinhos do prédio. Você sabe pelo menos, não estou pedindo telefone, não estou pedindo aniversário, eu estou pedindo o nome. Eu sei. Você sabe do seu vizinho de porta ali? Ali era um prédio, onde eu morava era um prédio pequeno, né? Então eu acabava conhecendo todo mundo. É a mesma coisa comigo, conheço todo mundo lá. Mas a verdade é que a maioria das vezes nós estamos ficando, nem os nossos vizinhos, vizinho de porta, a gente não sabe nem o nome. Não sabe. A gente pergunta. Eu morei mais de um ano para saber o nome das pessoas. A gente pergunta tudo. A gente mal cumprimenta.
ou na escada, ou no elevador, opa, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí a pessoa tá numa tragédia, tá divórcio, tá filho na droga, mas tá tudo bem. Porque as pessoas estão ficando apáticas, as pessoas estão sem amor. E a cada ano que passa, a gente liga, os homicídios estão aumentando, os latrocínios estão aumentando, é cada crime um pior que o outro. O número de furtos, você estava vendo no carnaval, saiu uma reportagem, que esse ano, no carnaval, teve um aumento de 11% ao número de roubos de celulares, em relação ao ano passado, que foi superior ao ano retrasado, que foi superior, só está aumentando. E todo dia aumenta um trem, violência, enfim, só vai aumentando o número de coisas ruins, assassinatos, mortes. Se não bastasse só apenas os humanos, infelizmente, essa apatidão existe. Apatidão, a pessoa apática, essa frieza das pessoas está atacando a natureza, os animais. Olha o versículo 3. Por isso a terra se lamenta e todos os seus habitantes desfalecem, juntamente com os animais do campo, as aves do céu, até os peixes do mar morrem. Nunca houve um período da história da humanidade que animais nunca foram tanto extintos igual dos últimos 100 anos para cá. Para quem gosta de Natural Geográfico, esses documentários, eu sempre falo, nunca foram tantos extintos animais dos últimos 200 anos para cá. E nunca houve tantos terremotos de um tempo para cá. Nunca houve tantos maremotos de um tempo para cá. Nunca houve tantos acidentes, pandemias, catástrofes naturais de um tempo para cá. Isso só vai aumentando, vai só aumentando. Se a gente possa tirar algo de bom disso, é difícil, mas é bom, porque todos esses acontecimentos, a frieza de muitos, a morte de animais, a morte de pessoas, catástrofes naturais, é o sinal que Cristo, igual falou em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que isso seria sinais da sua segunda vinda. Então, tudo isso que está acontecendo é Jesus nos alertando. Gente, eu estou voltando. Se arrependam, creiam em mim. Gente, se arrependam, eu estou voltando. Eis que estou na porta e bato. Olha, gente, para de larga o pecado. Olha para mim, vive para mim. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Toda vez eu leio, eu falo, Mateus, por que você pôs esse termo? Mas toda vez eu lembro dele aqui e leio esse versículo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Em vez da gente preocupar de pregar o Evangelho para pessoas, a gente está preocupado, a igreja está preocupada com a Aue. Se pode tocar ou não a Aue na igreja. Vocês viram esse trem? A Aue é uma música aí que... graças a Deus. Quanto menos você saber, é melhor. É uns trem... É porcaria. É uma música que eles tentaram fazer um ecumenismo com religiões afros e tudo mais, enfim. Mas as pessoas estão mais preocupadas com qual que é a roupa do pastor, qual que é o styling, como que a Fernanda falou aqui na reunião aquela hora lá, com a roupa, com o externo. Nós estamos preocupados com o externo, esquece do interno, esquece dos sinais. Dos alertas. Jesus está voltando. Eis que estou na porta e bato. Eu estou voltando, gente. Fique esperto. Voltem. Acende as suas lamparinas. Coloca a hora das suas lamparinas, que eu estou voltando. Mas não. A gente está preocupado com as outras coisas. Agora no 4:17, eu não vou ler tudo, porque é grande. Mas... do 1 ao 3 é uma consequência direta do 4 e do 17. Lembra, a gente está Oséias 4, não sei se você chegou um pouquinho atrasado. Oséias 4, 3 e 4. Eu estou no 4 até o 17. O 4 e 17 vai falar, resumindo aqui, vai falar sobre a apostasia religiosa da nação, que a nação de Israel vivia. E o principal motivo da nação de Israel viver em adultério, viver em mentira, viver em maldição, viver em assassinatos, viver em furtos, é por causa da apostasia. O povo tinha abandonado a Deus. O povo, igual no capítulo 3,
Da mesma forma que os israelitas, o Senhor ama os israelitas, embora eles desviem e atrás outros deuses. Da mesma forma que hoje em dia, lá antigamente, o povo adorava outros deuses, abandonavam o Senhor, procuravam Baal, Moloque, sei lá mais que Deus tinha naquela época, eram muitos, Zeus, sei lá, enfim. A gente está a mesma coisa. Nós estamos procurando outros deuses. Eu tenho certeza que é sinais da vinda de Cristo, mas eu tenho certeza, por causa dessa falta de amor entre as pessoas, é que o mundo está assim. Falta amor entre as pessoas por causa do amor de Deus. Nós estamos cada dia mais se afastando de Deus. Nós vemos, hoje em dia, nações que antigamente eram celeiros, exportadores, que enviavam todo dia missionários. Pega a Inglaterra, pega a Alemanha, Holanda, enviava celeiros, França, que hoje em dia o cristianismo está em frangalhos, está acabado. Não existe mais cristianismo. As igrejas viraram pontos turísticos, as igrejas viraram comércio, as igrejas viraram bares, restaurantes, shoppings. Por quê? Paulo profetizou para Timóteo que chegaria um dia em que o amor de muitos esfriaria e que as pessoas não iam aguentar mais a sã doutrina. A sã doutrina seria coceira de ouvido e elas procurariam fábulas. E hoje em dia está a mesma coisa. Gente, eu falei nisso, vou falar de novo, mas pessoas chegaram. Eu leio a Bíblia, parece igual acho que foi Billy Graham falou que a Bíblia é mais atual que o Jornal de Manhã. Foi Billy Graham que falou isso, não foi? Eu leio a Bíblia. Gente, como que o povo de Israel faz isso? Eu não entendo. Aí a gente liga a TV, liga o jornal e vê, gente, a gente está vivendo em Israel ainda? A gente está aqui até hoje em Israel e está a mesma coisa. Está a mesma coisa. Não mudou nada. O que a gente só mudou o layout. Fizemos um rebrand dos pecados de Israel. Nós fizemos isso porque é a mesma coisa. E hoje em dia, as pessoas não estão mais preocupadas com a sã doutrina, não estão preocupadas em estudar a Bíblia, não estão mais preocupados em estudar a palavra de Deus, estão mais preocupados com o show, com as festas, churrasco dos homens. Aí aparece o cara que tem 30 anos que não vem na igreja, 30 anos que não vem na igreja, não sabe que é igreja, não sabe que é um culto, mas no churrasco dos homens ele está. Aí, vamos fazer um culto dos homens, culto de oração dos homens. Aí aparece 3 gatos pingados e olha lá. É 3 gatos pingados com o Pai, o Filho e o Espírito. E é uma pessoa que abriu a igreja, que de resto, não vem mais ninguém. Agora vou fazer das mulheres. Piquenique das mulheres na Praça JK. Aí aparece todo mundo. Aí, culto das mulheres. Aí aparece meia dúzia de pessoas. Aí sempre é uma desculpa. Hoje em dia, nós estamos vendo igrejas que estão transformando praticamente em boates. Eu não sou a favor nem contra de parede preta, mas meu ponto é que as pessoas estão chamando as igrejas para um estilo mais colado, esquecendo a sã doutrina, esquecendo de pregar a palavra. Não importa se a luz é colorida, se é boate, enfim, tendo a palavra, amém. Mas as pessoas estão preocupadas mais com o externo do que o interno, o famoso sepulcro caiado. Hoje em dia, as igrejas têm equipamentos multimilionários, equipamentos de som trilionários, mesa de som que custa mais de 1 milhão, e existe coisa que 1 milhão, mas hoje em dia as igrejas não conseguem falar, levante e ande em nome de Jesus. A gente não consegue fazer isso. Mas o externo, a igreja, a fachada está bonita, mas o interno, a gente não consegue fazer mais nada. Isso dói em mim. Está doendo em mim, porque tudo que eu falo é hipócrita, eu sou hipócrita, eu assumo isso. Eu estou falando isso, mas isso serve para mim também. Deixa eu ver, tem tempo aqui. Deixa eu ver quantas horas. Tem. Rapidamente, estamos indo para o final aqui. O pastor Pedro não está aqui não, mas eu vou dar ideia para o pastor Pedro na próximo batismo. Pastor, nós temos que fazer uma prova.
pegar... Ah, não. Olha o versículo 6, por favor. Só o versículo 6. Todo mundo que conhece esse versículo. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento, porque rejeitastes o meu conhecimento e eu te rejeitarei. Igual eu falei, as pessoas não querem a sã doutrina, as pessoas não querem a doutrina cristã. Então eu ia falar, pastor Pedro, a partir de semana que vem, todos os membros da Lagoinha Mangarapés têm que fazer uma provinha básica, perguntar das doutrinas da fé cristã. É coisa básica, perguntar o que é trindade. Se o Islã chegar para você e falar, Lebe, o que é trindade? Aí vai falar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ah, então são 3 deuses? Não, é um Deus só. Mas como assim? O Filho não é Deus? Perdão. O Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Filho não é o Pai não é o Espírito e o... Então, eu me confundo aqui. Mas é isso. Por que Jesus teve que morrer por mim? Eu sou justo, eu pago meus impostos, eu faço tudo. Por que Jesus teve que morrer por mim? Porque Jesus, ao mesmo tempo, tem que ser homem e tem que ser Deus. Como que explica isso? E as pessoas não sabem as doutrinas básicas do cristianismo. Eu não estou falando fazer uma diferença entre o texto da fonte Q, do texto maçorético, não estou pedindo doutrina básica. É o arroz e feijão, que a gente aprende no Kids. Ou a gente vai batizar, quem batizou tem pouco tempo aqui, a gente aprendeu no Carisma Start, que é o básico, o arroz e feijão. O leite, igual Paulo e o autor de Hebreus fala muitas vezes, que vocês estão só no leite. Eu quero te dar alimento sólido. Por fim, os últimos 2 versículos, o 18 e o 19, vão falar sobre a corrupção política por parte dos políticos israelitas. Olha 18 e 19. Quando eles acabam de beber, entregam-se a orgias. Certamente os seus chefes ou seus governantes, dependendo da versão, amam a vergonha. O vento se arrastou e eles se envergonharão por causa dos seus sacrifícios. Os políticos de Israel estavam entregues à corrupção, buscando caminhos que não desonravam a Deus, que não honravam a Deus e a sua majestade. E, mais uma vez, eu repito, 3.000 anos depois desse texto aqui, a gente liga a TV, coloca no noticiário de Brasília, é a mesma coisa. É escândalo atrás de escândalo, de corrupção. É político colocando dinheiro na cueca, é colocando na mala, é colocando no avião, é colocando não sei aonde, é colocando... Vocês entenderam o que eu queria falar? Mas é isso. Todo dia, igual o João falou, nada é tão ruim que possa piorar. Nada é tão ruim que possa piorar. A nossa política é entrega à corrupção. E eu já fui muito criticado por causa disso, que não há político. Não há um político salvador da pátria. Porque todos os políticos, sejam A, sejam B, sejam de esquerda, sejam de direita, sejam de centro, enfim, são homens. E homens são falhos. Homens vão errar. Homens pecam. Somente Deus tem o controle. Somente Deus pode salvar essa nação. Não é o político, esse ano vai ter eleição. Eu vou votar em fulano porque esse vai salvar o Brasil. Esse não, esse aqui vai destruir o Satanás que está no governo. Não sei o quê. E as pessoas colocam seus políticos como salvadores, sabendo que o Salvador não tem a mão de homens, mas a salvação está em Deus. Então, indo para a conclusão aqui, que possamos saber que a fidelidade de Deus conosco é duradoura, até mesmo quando a gente não merece. Deus é fiel, Ele é fiel a si mesmo, Ele é fiel a nós, porque Ele, igual eu falei, porque Deus amou o mundo de tal maneira, entregou teu único Filho, para todo aquele que não crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E às vezes quando nós pecamos, não sei vocês, mas quando eu peco, eu falo assim, gente, Deus não me ama mais. Deus me joga no inferno, é lá que eu mereço, eu não preciso disso, eu não quero isso, eu não mereço isso, mas mesmo assim, hoje, por incrível que pareça, no meu devocional eu li a história do filho pródigo.
Nós conhecemos a história do filho pródigo. Aí quando ele, voltando para a casa do pai, com o rabo entre as pernas, com as olheiras miúdas e com o rabo entre as patas. Quem lembra disso aí? Quando o pai viu o filho, ele correu em direção, abraçou e o beijou. Da mesma forma que o filho pródigo foi abraçado, foi amado e foi festejado por sua volta, é assim quando nós nos arrependemos, nós confessamos Jesus, quando nós pedimos perdão a Ele. Que a gente possa lembrar que Ele nos perdoa. Por mais terrível que seu pecado seja, por mais horroroso que a sua ação tenha sido feita, Ele nos perdoa, Ele nos ama e Ele quer nos purificar. E cada dia ser mais parecidos com Ele. E que Deus possa ter misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Temos 2 minutos. Antes que a Priscila comece a... Vamos embora, tem que ensaiar, tem que... Tô brincando. Alguma dúvida? Amém. Eu escutei você falando agora no final sobre a questão das doutrinas básicas, né, as doutrinas principais. E a gente acha que todo mundo tira de letra, igual aqui na igreja, porque aqui é uma igreja bem fora da cultura. Mas ontem mesmo nós estávamos tendo uma discussão com uma conhecida nossa e ela estava perguntando, questionando se Jesus de fato era Deus. Eu fui explicar para ela assim, a idade, e ela é cristã. Ela virou e falou isso. Então, nós somos politeístas, nós somos idólatras, nós estamos indo contra o mandamento de Deus, não terá outros deuses. Então as pessoas realmente carecem. Não, eu fico vendo, igual a gente conversa no privado, mas abrindo a nossa conversa aqui, a gente vive numa bolha. Nós crentes vivemos uma bolha que acha que todo mundo aqui é cristão, tudo aqui é bonitinho, mas você vê os vídeos do pastor Mateus, a gente grava, gente, tanta coisa, vai no centro e fica lá só sentado e vê a loucura que é o centro de BH. Não senta, só vê, só vai lá e fica lá sentado lá na Praça 7, lá, tomando um sorvetinho no McDonald's, me chama, me convida. Acham que Deus está em todas as religiões, que uma é complemento da outra. Eu me falo, eu fiquei olhando assim e falei, meu Deus. Ou seja, parece que as pessoas precisam de mais uma clareza, mais assim, de fé mesmo, interior, para crer que realmente Deus é Deus e que a palavra dele ela não muda, ela é aquilo ali, mas eles têm dificuldade em crer, eles querem colocar outras vertentes para poder entender que Deus está em tudo, está em todas as religiões. Mas o fato de colocar principalmente Jesus na maioria dessas religiões urbanas, não sei o que, até para parecer mais fácil para a gente migrar para lá. Jesus não, mas aqui a gente também crê em Jesus e não sei o que. Aí distorce todo o conceito do que é cristianismo para absorver, né, para muito do espiritismo também tem isso. Muito de outras religiões, como o povo pegarismo, Jesus, aqui também a gente crê em Jesus, está tudo na luz e vai indo para Deus. Exatamente, tudo está no caminho do céu. Exatamente, está tudo no caminho do céu, eles estão crendo. Vai indo para todos os caminhos. Isso começa a ser sincretismo. A gente acha que Satanás vai aparecer em vermelho, rabão, com tridente na mão, aparecendo na nossa cara aqui, falar, faça isso. Não, Satanás não vai fazer isso. Satanás vai no ouvidinho. Meu lindo, a paz. Meu lindo, tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você querer, Deus vai te dar. Satanás age assim. Você acha que isso, igual ele falou? Satanás age nas miúcias. Ele age, vai, faz isso. Nem erro, não. Pode fazer, vai com calma. Vai. Aí quando a gente vê, enfim. Amém? Mas no final eu falei, cara, vai na igreja, vai lá, a palavra, fala isso, tem que crer na palavra. As pessoas estão com fogo
Com fogo não, com fome, perdão. Com fome da palavra, e os crentes estão sendo omissos muitas vezes. Não foi, o que você está fazendo aqui, minha filha? Acabei não, vamos orar. Só por isso ora por nós aí. Não. Amém. Obrigada, Pai, pela essa manhã, por essa palavra, Jesus, que o Senhor nos deixe sempre, Pai, conectados com o Senhor, para que não fujamos, Pai, da Tua palavra, Pai, da fé no Senhor. Que o Senhor cada dia mais possa nos encher, Pai, da Tua unção, do temor de Deus. Nós não perecemos por falta de fé, Jesus. Nós conhecemos a verdade, Pai. Então, que o Senhor nos abençoe a cada dia, nos fortaleça a cada dia, para que possamos permanecer, Pai, firmes e fortes com o Senhor. Que as lutas, as adversidades não venham nos abalar a nossa fé. Que nós possamos sempre, Jesus, estar aptos, Jesus, para falar para as pessoas do Teu amor, que nós não venhamos a burlar essa mensagem do Senhor, Pai, para os nossos irmãos. Que o Senhor nos dá sempre discernimento e conhecimento, Pai, e discernimento para falar a verdade e a levar a Tua palavra. Amém. Então, em nome de Jesus, obrigada, Pai, por tudo e amém. 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 Dá um pause na gravação, por favor.